Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, senhoras e senhores, ao nosso canal. Hashtag Deus no controle. Ele está no controle da minha e da tua vida. Isso mesmo, a palavra do Senhor diz, irmão: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou muito feliz, estou contente, porque chegamos mais um final de semana, mais uma semana da sequência das 7 igrejas. Chegamos na 5ª igreja, e a igreja de Sardes, né? E hoje vamos falar da igreja de Sardes. Meus queridos, preste bem atenção nesta leitura, neste estudo, porque algo precioso tem para você. Também estou feliz com alguns irmãos que se inscreveram no nosso canal, né? Quero desejar, seja bem-vindo ao nosso querido amigo Hangar 07 Aviação Virtual. Seja bem-vindo, meu querido. Fica aqui conosco, nos ajudando, compartilhando este canal. Também Cantinho da Bela está conosco. Cantinho da Bela, paz do Senhor. Seja bem-vindo, né? Também Julinho Costa, eu falei nele semana passada, não é isso? E também Selma, né? Galdino, oh, glória a Deus. Tenho acompanhado o seu canal também, viu? É muito bom. Aconselho a todos a entrar nesses canais e vamos, irmão, ajudar um ou outro. Vamos crescer. É como os irmãos dizem assim: olha, pastor, cheguei para ficar. Ainda tem mais outro também, né? Que tem chegado conosco, é o Rafael. Oh, glória a Deus, né, Rafael? Seja bem-vindo para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. E amados, vamos para o estudo agora, né? Para o que interessa das 7 igrejas da área, nessa sequência. Estamos na 5ª igreja, que é a igreja de Sardes, uma igreja de aparência. Então, vamos para o estudo agora? Em nome de Jesus. Não se esquece de compartilhar, não se esquece de deixar o teu like. Mete o dedão aí no like, deixa o teu like, não é isso? Glória a Deus. E também compartilha com alguém e aciona o sininho para cada vídeo postado durante o final de semana. Pode chegar notificação aí para vocês. Em breve, irmão, nós vamos estar ao vivo com os irmãos. Ainda não alcancei né, a meta para fazer uma transmissão ao vivo, mas eu conto com o povo de Deus, porque esta obra está crescendo e esta obra vai crescer. Vai precisar da tua ajuda. Então, vamos compartilhar. Vamos agregar pessoas a esse canal, que é o canal para que a gente tenha um conhecimento da palavra de Deus. Em Oséias 4:6 diz assim: e o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, não é isso? Conhecimento hoje, muitos estão deixando para trás, está escasso dentro da igreja o conhecimento, né? Hoje em dia tem muita badalação, né? E pouco Espírito de Deus. Não vamos viver de aparência, vamos viver como vivo, né? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Vamos agora para o estudo da igreja de Sardes, em nome de Jesus. Vamos lá, povo! Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Olha, nós aqui mais uma vez neste final de semana para falarmos de Jesus, né? Seja bem-vindo vocês, seja bem-vindo senhora, seja bem-vindo senhores. Hashtag Deus no controle. Isso mesmo, Deus está no controle da minha vida, no controle da tua vida. A palavra do Senhor diz lá em João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso mesmo, quem conhece a verdade nos livra de todo o pecado. Amados, chegamos à 5ª igreja já, né? Na sequência de 7, chegamos à 5ª igreja. Agora vamos falar da igreja em Sardes. A igreja de Sardes, uma das 7 igrejas do Apocalipse, né? Você que estão chegando agora no nosso canal, te inscreve no nosso canal. Isso mesmo, deixa o teu like, é importante o teu like. Isso mesmo, importante também você compartilhar e acionar o sininho para cada vídeo que nós postarmos, cada final de semana chegar notificação aí para você. Você é importante para o Senhor, você é importante para mim, você é importante para este canal. Hashtag Deus no controle. Este canal não é outra coisa a não ser falar das maravilhas
do Espírito Santo, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Missionária Lu, a paz do Senhor para todos vocês que estão chegando em nosso canal. Glória a Deus, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus que é importante para nós, né, irmão? Vamos ler a palavra de Deus que é importante. Abra aí tua Bíblia rapidamente e vamos para mais um estudo da palavra de Deus. Isso mesmo, olha aí, abra aí, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Repetindo, Apocalipse capítulo 3, versículo do 1 ao versículo de número 6. Vamos meditar na santa palavra de Deus, que diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tens nomes de que vive e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim, ou diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti eu virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6, para a gente dar aquela finalizada na leitura, onde nós estamos pegando por baixo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória, honra, louvor, majestade seja dada ao Senhor dos Exércitos. Meu nome é Pastor João Carlos. Isso mesmo, sou tão conhecido nacional nem internacionalmente, apenas sou conhecido aqui onde moro, e conhecido principalmente, irmão, que é mais importante ser conhecido por Deus, né? Glória a Deus, é essa a importância, a gente ser conhecido por Deus. Glória ao nome de Jesus. Esse canal não é outra coisa a não ser falar das maravilhas do Senhor, do que o Senhor tem para as suas igrejas, e falar para o povo aquilo que hoje nas igrejas não se pregam mais. Hoje nas igrejas, algumas igrejas já não se falam mais da vinda, nem do arrebatamento e nem de pureza. Hoje o povo quer mais badalações, né? O povo quer mais gritos ou línguas estranhas. Não sou contra nenhum desses termos, né? Eu sou a favor, sim, do Espírito Santo que mova verdadeiramente as igrejas. Então, será que hoje as igrejas, irmãos, no pleno século 21, será que ela está igual à igreja de Sardes? Há uma pergunta para a gente. Nós não devemos ser hipócritas, né, irmão? Nós pregamos contra a hipocrisia. Será que tem alguma aparência entre Sardes e as igrejas atuais? Não sei, né, irmão? Aleluia! Ou sabemos, né? Glória ao nome de Jesus. Então, eu quero trazer para vocês sobre a igreja de Sardes, o que ela faz, o que ela fez, qual foi a sua real condição e como será, né, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Muitas vezes pregamos a santidade e não vivemos na santidade, não é isso? Muitas vezes pessoas pregam o céu, mas não estão no céu, não vivem o céu. Quando eu falo céu, eu falo de espiritual, falo de espiritualidade, né? Pessoas que pregam céu, pregam cura, mas não vivem neste âmbito de pureza. Então, a igreja de Sardes, ela foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Agora já não passava, a igreja de Sardes, ela não passava de um cadáver. Mas aos olhos humanos, humanos, parecia bem viva. Assemelhava-se aos defuntos
preparados em ricas funerárias, bem maquiado, bem vestida ricamente, impressionava por sua vida sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal, né? Não é assim um defunto, quando vai para aquelas funerárias se maquiar? Então aquele defunto que parecia ser vivo, mas estava sem vida, né? Parecia ser vivo, mas estava sem vida, porque estava maquiado, aparentava morto, aparentava estar vivo, mas estava morto, né? A maquiagem faz isso, faz a gente até ficar mais bonito, não é isso, irmão? A maquiagem faz até a gente ficar mais bonito. Então a maquiagem, que já está dizendo maquiar, né? E é algo que está escondendo aquilo que está por trás da maquiagem, o defunto. Então a igreja de Sardes estava nessas condições, né? Umas condições que parecia que estava viva, mas estava morta, né? Então muitas igrejas hoje assemelham-se à igreja de Sardes. Morreram e não sabem que morreram. Morreram e não sabem que está morta. Vive de passado, pois já não existe no presente. Ao invés do registro do novo nascimento, o atestado era um atestado de óbito que poderia ter sido evitado. Era só angustiar-se por um avivamento, era só pedir um avivamento. Então, todavia o Senhor Jesus quer reavivá-las. E somente um reavivamento de Deus ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, e já não fazem mais história. Isso mesmo. Apesar da história da igreja, já não está fazendo mais história. É o que nós vemos hoje por aí, né? Pelas redes sociais, pelos jornais, os telejornais, né? Televisivos, radiofônicos. Vemos as notícias de alguns líderes dando os seus escândalos por aí. Então, a cidade de Sardes, vamos falar da igreja de Sardes. Então, a cidade de Sardes, que era uma cidade, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, orgulhava-se também dos seus fabulosos tesouros, e suas abundâncias vinham em parte de rio Pactolus, para que ele fornecia ouro, prata, né, em grandes quantidades. As suas águas, de tão excelente, eram tidas como indispensável à boa saúde. Era indispensável. Sardes, ela fazia parte do reino da Lídia, cujo monarca tornava-se notórios por suas magnificência, à vista o fabuloso Creso, vou colocar aqui, Creso, ascendendo ao trono do 6º século antes de Cristo. Este rei acumulou, né, teve um acúmulo de tantos bens, que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza. Isso mesmo, a abundância de riqueza, que o povo associava a ele à riqueza, e dizia: você é rico como Creso. Isso mesmo. Então, quem visita hoje a Turquia, espanta-se com as ruínas de Sardes. Nem sombra há daquele reino que se elevava aos céus, né? E trazia orgulho para o povo ali. A igreja de Sardes, ela foi fundada provavelmente pelo apóstolo São Paulo. Em Sardes, ela exalava a abundante vida, né? Uma vida de amontoado de gente oriundas de várias etnias. O Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo. O Espírito Santo, isso mesmo. Conforme você vai dar uma olhada aí, você abre a tua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo 3. Depois você vai lá, como diz, apesar da diversidade cultural, quer dizer, havia muitas etnias, né? Então era muita cultura que tinha na cidade de Sardes. Todos agora achavam-se irmanados no autor da vida, né? Achavam que eram irmãos, eram irmanados, então, irmanados. Então você veja aí no livro de Números, capítulo 27,
versículo 16, e João 17:2, e Atos capítulo 3, versículo de número 5. Mas não demorou muito, e Sardes começou a necrossar-se, né? Morria e não percebia que estava morrendo. Isso, estava morrendo, mas não estava percebendo que estava perdendo a vida espiritual. Isso está no capítulo 3, no versículo 1 que nós fizemos a leitura. Então, Sardes, irmãos, agora vivia de aparência. Sardes vivia de aparência. Embora parecesse avivada, jazia sem vida. A sua liturgia até lembrava os cenáculos passados, mas não passava de um bem ritmada marcha fúnebre. Isso. Este é o retrato de algumas igrejas por aí. Isso é o retrato de muitas igrejas que parece que está viva, mas está morta. No exterior, né, a caidura bela, no interior. O que acúmulo de mortos, como diz Mateus capítulo 23, versículo 27, e os que ainda vivem já não suportaram o mau cheiro dos que apodreceram moral e espiritual. Isso mesmo, apodreceram moral e espiritual. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Eles não estavam percebendo que estavam morrendo espiritualmente. Então, meus amados irmãos, quando nós vemos isso, essa situação, aí eu lhe pergunto: será que hoje, não vamos ser hipócritas conosco mesmo, que não tem igreja dessa natureza, pessoas desse tipo de forma, acha que está vivo, mas está morto espiritualmente? A identificação do missivista. A igreja de Sardes apresenta-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Veja bem, a igreja de Sardes apresenta-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus, ele realça a ação plena do Espírito Santo na igreja. Isso mesmo, somente o Consolador pode vivificar uma igreja morta. Lembre-se do vale de ossos secos, visto por Ezequiel. Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus assoprará sobre nós o seu Espírito, cada osso com o seu osso, e se ajuntará. Os nervos e tendões aparecerão, e as carnes vestirão todos os esqueletos, prontificando como o poderoso exército do Senhor Deus, o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 37, para quem não conhece. Aleluia. Mas os leitores da Bíblia, né, aqueles que gostam de ler a palavra de Deus, conhecem muito bem este texto, que é muito lido, principalmente em círculo de oração, em culto de vigília, é sempre lido não pode faltar na mesa este versículo, em círculo de oração e em vigília. Sempre alguém vai citar este texto, o vale de ossos secos, né? O que tem de 7 Espíritos de Deus? O que tem os 7 Espíritos de Deus, conforme diz Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Era urgente que Sardes soubesse, né, que sem o Espírito Santo a vida é impossível. Foi ele quem transmitiu movimento e beleza a uma terra sem forma. Não foi assim? Uma terra sem forma, uma terra vazia. Foi ele que movimentou, conforme de Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 2. E no ventre daquela mulher, né, da Virgem de Nazaré, concebeu o Filho de Deus, o Espírito Santo, né, no capítulo 1, versículo 35. E no Pentecoste ele derramou-se sobre os discípulos, conforme diz Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. E sem o Espírito Santo não há regeneração alguma, pois o novo nascimento é operado por ele. O novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. Aleluia! Conforme de João capítulo 3, versículo 5. Se Sardes estava morta,
carecia urgência do Espírito Santo de vida, do Espírito Santo para que possa dar vida, conforme diz Romanos capítulo 8, versículo 2. Aleluia! Porque sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer, irmãos. Se tornamos mortos sem o Espírito. Aleluia! Porque o Espírito é quem vivifica. O Espírito Santo mostra que você tem vida, que a igreja tem vida. E sem o Espírito Santo, irmão, se torna a fazer as coisas às cegas. Aleluia! Ao meu pouco conhecimento. Quando nós falamos dos 7 Espíritos de Deus, existe apenas um único Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 4 diz, não é isso? Veja só o que é que diz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo, há um só Espírito. Então, a ação, todavia, é tão perfeita e eficaz que Isaías centuplamente descreveu: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, né? E Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor. São 7 Espíritos, por isso que ele falou no capítulo 1, do capítulo 3, versículo 1 do Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus. Então, Isaías ele fala no capítulo 11, versículo 12, e através da centupla ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente vida à igreja, uma semelhança da igreja de Sardes. Deixaram-se esvaziar-se de Deus. 7 estrelas, que representa Jesus, também como o soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com seu precioso sangue, conforme diz Efésios capítulo 5, versículo 23, e primeiro livro de Pedro capítulo 1, versículo 17 ao versículo 19. Se eu quero brilhar, eu quero brilhar na mão do Senhor. Glória a Deus. Então a igreja de Sardes precisava urgentemente deste grande avivamento. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo é aquele que pode vivificar uma igreja espiritualmente morta. Isso. Somente o Espírito Santo. Não adianta você querer fazer um culto de avivamento se a pessoa não quer avivamento. Às vezes estão lá, mas não estão nem aí para avivamento, estão apenas ali para ver um movimento, para ver um pregador, ou para ver um cantor, ou apenas vai porque tem que ir. Outros vai porque faz parte de um conjunto, outro vai porque ele é compromissado ali com a obra, ou é um obreiro, ou toma conta de algum conjunto, entendeu? Não tem aquele verdadeiramente compromisso com Deus, mas tem compromisso apenas com o cargo que tem. Entendeu como é que é a história agora? Às vezes estão mortos, por isso que colocam culto de avivamento, não é isso? Aí coloca o culto de avivamento. Esse culto de avivamento mostra-se que os irmãos estão mortos. Avivamento é isso, é reavivar aquilo que morreu. Então, para reavivar, só tem que estar morto. Então, se eu boto um culto de avivamento, é porque os irmãos estão mortos. Às vezes alguns acham algum subterfúgio dizendo assim: eu coloquei um culto de avivamento porque os teus sonhos estão mortos, né? Outros são subterfúgios, né? Para escapar da clareza da verdade, não é isso? Porque verdadeiramente avivamento é para quem está morto espiritualmente. Então Sardes estava nas condições de uma igreja morta e precisava urgentemente de um avivamento, né? E não tinha perseguição nela não, viu, irmão? Não tinha perseguição nela não. Os olhos das demais igrejas de Sardes exibia-se belas e vivas, mas os olhos de Cristo não passavam. Aliás, a sua certidão de óbito já estava lavrada
Era com a explicitação da causa mortis. Então, a primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda da sua memória. Isso mesmo, a perda da sua memória espiritual. Aí você vai ler aí no capítulo 3, se me foge da mente, no versículo 3. Capítulo 3, vê se ela vivesse de passado, a igreja de Sardes, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. Então, a perda de memória. Ela perdeu toda a memória daquilo que Deus deu a ela. Entendeu? Só vivia somente do passado. Já não conseguia lembrar-se de que recebera de Deus algo precioso. A exortação do Senhor é urgente para aquela igreja. Lembra-te, pois, veja só o Senhor fazendo lembrar a perda da memória da igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. O Senhor pede para que ela se arrependa. Se ele pede para lembrar, é porque ela se esqueceu, perdeu a memória, vivia no passado, esquecido que Deus deu a ela. E assim acontece hoje com muitos que estão dentro da igreja, aparentemente parece estar vivo, mas perdeu a memória da promessa que Deus fez a ele, mas vive apenas do que ele fez no passado. Então está na hora de se despertar para fazer a vontade do Senhor. A situação de Sardes era muito mais grave do que a de Éfeso, da igreja de Éfeso, que esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao local de onde caíram. Lembra depois de onde tu caíste? Isso era para Éfeso. E te arrepende, se não vem sobre ti, tirarei de ti teu cartiçal. Então, mas aquele posto já estava morta. A igreja de Sardes já estava morta. Carecia de uma ressurreição, um grande e poderoso reavivamento. Então, o Senhor Jesus, porém, tanto nos restaura a memória espiritual do crente, da igreja, como nos faz ressurgir de entre os mortos, conforme diz no livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 14. Aleluia! Então é tempo da gente se despertar para a obra, é tempo da gente se despertar para Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tem aparência de que vive, mas está morto. É isso mesmo, irmão. É a palavra de Deus, né? Então, a perca da memória. Vamos falar agora do desleixo da igreja de Sardes. Vamos falar desse desleixo, né? Esta foi a segunda doença, o desleixo. Embora não sejamos perfeitos diante de Deus, irmão, a nossa obra, ela tem primar pela excelência. É isso mesmo, primar pela excelência. A igreja de Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa o Senhor, né? Que o Senhor já não suportava mais. Não, aí o Senhor disse: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, conforme diz o versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse. Quer dizer, no âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo e aceitável, conforme recomendada o apóstolo. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Conforme diz Romanos, capítulo 12, e versículo de número 7 e versículo 8. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. Tem que ter perfeição. Se você ama o Cristo da igreja, ama Jesus, haverá perfeição em tudo que você fizer para o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Então, de que forma nós tratamos a obra de Deus? De que forma você trata a obra de Deus? Lembremos-nos da advertência de Jeremias.
Ele diz assim: maldito aquele que fizera ou que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, né? Jeremias 48, versículo de número 10. Maldito o homem que faz a obra fraudulentamente, quer dizer, desleixadamente. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor desleixadamente. Glória a Deus. Vamos falar agora do descanso. E alguns crentes ainda que respiravam isso. E o Senhor estava preocupado. O Senhor estava preocupado com eles, né? Aí ele diz aqui: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. E o Senhor estava preocupado com eles. Havia alguém ainda que estava ali respirando, prestes a morrer. Ele estava preocupado com aqueles crentes que estavam ali. Aí disse, é o versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse: Jesus, ele queria preservar a vida daqueles pessoal que estava lá dentro. Poucos homens e mulheres que não haviam contraído a moléstia era deste século. E o orgulho, rebelião, adultério, fornicação, heresias e roubo, cobiças e calúnias. Essas são as enfermidades, as moléstias espirituais que destrói qualquer vida de um cristão. São todas essas moléstias citadas aqui que eu falei para vocês, que orgulho, isso tem muito nas igrejas, muito crentes orgulhosos. Pessoas que orgulhosas, ele não se humilha, né? Pessoas orgulhosas, ele não gosta de se humilhar. É isso mesmo, é orgulhoso demais para descer do seu pedestal. Isso. Aí vem a rebelião. Tem muitos da igreja também, rebelião, orgulho e rebelião. Adultério, isso tem surgido muitos nesse século 21. Fornicações também existem dentro das igrejas. Heresia, esse atrativo não pode faltar, né, irmão? Não deveria existir, mas tem muitas heresias espalhadas neste mundo, e por isso que nós temos que ter cuidado, né? Roubo, tem muitas pessoas também que roubam dentro da igreja, né? Cobiça, oh meu Deus, quantos crentes cobiçosos não tem, né? Não somente cobiçar a mulher do próximo, nem o marido do próximo, mas cobiçar às vezes que o próximo tem, né? Um bem pessoal, um bem material, não é verdade? Isso acontece muito dentro das igrejas, está assim. E calúnia, esse é o prato principal, né? É o prato principal da rebelião, que é a calúnia, né? Pessoas que não vão com a tua cara, pessoas que não vão com tua forma de falar, teu jeito de viver, acha que tu é mostrado, acha que tu é exibido, acha que você é isso e aquilo outro, né? E começa a levantar calúnia contra você para tentar impedir o teu ministério, o teu crescimento, né? Mas a Bíblia diz que tudo isso aí é debalde quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, na mão do Senhor, nós brilhamos. Então eu quero brilhar. Diga assim para você mesmo: eu quero brilhar na mão de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, apesar da igreja de Sardes estar morta espiritualmente, havia na igreja remanescentes, fiéis e fervorosos. Havia crentes fervorosos dentro da igreja, como também hoje também existem pessoas ainda que respiram espiritualmente, permanecem fiéis diante de tantas adversidades que estão hoje cada vez mais chegando essa igreja, né? E vivendo apenas somente de aparência e de passado, e não vivendo apenas o presente. Então havia muitos naquela igreja de Sardes, pessoas fiéis, remanescentes fiéis e fervorosos. Então, se o anjo da igreja em Sardes não cumprisse os seus deveres, teria o nome riscado do livro da vida. Ele diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, né? Conforme diz o Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Você sabe o que significa? Separação eterna de Deus, sim.
Quando nós é riscado do livro da vida, temos separação eterna de Deus. Desempenhar um ministério cristão de forma relapsa, relaxada, né, irmão? E profana, pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Então, tenha muito cuidado em fazer a obra do Senhor. Não faça relaxadamente, né, irmão? Há muitos que estão dentro da igreja fazem isso. Eu não vou para a igreja porque fulano hoje está lá, né? Às vezes até dirigente de órgão da igreja, até às vezes um obreiro da igreja, eu não vou para a igreja porque fulano é que vai estar pregando, fulano vai estar lá. Você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Tenha muito cuidado com isso, porque Deus vai cobrar de você, né? Conforme nós lemos lá em Jeremias. Tome muito cuidado em fazer a obra do Senhor. Não faça a obra de Deus relaxadamente. A igreja de Cristo é lugar de vivos. O nosso Deus não é Deus de mortos, conforme diz Marcos capítulo 12 e versículo 27. O nosso Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter bastante cuidado. Então, meus queridos irmãos, que esse estudo que tivemos hoje sobre a igreja de Sardes possa a gente botar a mão na nossa consciência e pensar que tipo de crente eu sou, né? E hoje eu encerro esse estudo da igreja de Sardes. Espero que vocês gostem. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, que também é importante. Compartilha com alguém, convida alguém para participar desse canal conosco, né? Por enquanto ainda não tenho condições de fazer ao vivo, para falar tete a tete com os irmãos, bater um papo com os irmãos aqui e ter estudo aqui com os irmãos escolher o tipo de estudo que nós vamos falar e ter aquele debate gostoso da palavra de Deus. Futuramente nós vamos ter, para a glória do Senhor. Estamos chegando lá, aos poucos o canal está crescendo, tudo isso, sabe por quê? Deus está no controle. Fica com Deus e até a próxima. Povo lindo do Senhor, não te esquece, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Fica com Deus, povo lindo do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo.